Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer melhor nosso trabalho, agora conheça o nosso trabalho nossos sites, alquimiadamente.com ou mesmo diegomangabeira.com.br. Aí você pode seguir as nossas redes sociais, assistir os nossos vídeos no YouTube, nossos vídeos que nós temos em relação às redes sociais, ouvir esse podcast na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, e tem um monte de coisa boa. Além disso, a gente tem o nosso blog, tem nossos posts, tem nossos cursos gratuitos e também nossos cursos avançados que você pode fazer aqui dentro da nossa empresa, Mangabeira Academy, tá bom? Então acessa agora alquimiadamente.com ou mesmo diegomangabeira.com.br, tá bom, gente? Vamos começar esse podcast aqui da Alquimia da Mente. É uma linha, né? Vamos pensar 5 partes aí que a gente fez, um bloco, uma série, explicando um pouquinho mais desses elementos. Aliás, tem 6 partes, porque eu até expliquei os 5 elementos já no primeiro podcast. E agora, nessa semana, nesse podcast de hoje, eu quero falar sobre um novo elemento, um elemento da alquimia da mente, que é o elemento água. Então, como usar o elemento água na sua vida. Então, faça anotações, que eu sempre falo, a gente fala aqui dentro da alquimia da mente. Pegue seu caderno de ouro, que é aquele caderninho que a gente faz aqui, né, sempre para você sempre fazer as anotações, não confiar na memória, anota mesmo, que vale muito a pena até para você lembrar, porque vão ter várias sacadas que vão aparecer ao longo da sua vida que vão poder te ajudar. Bacana? Então o que acontece? O que é o elemento água na alquimia da mente? O elemento água, se a gente pensar em relação à nossa existência, ele é de fundamental importância para a vida tal como nós conhecemos nesta realidade, tá bom? Se você pegar qualquer cientista, um físico, vai falar a água é fonte da vida, né? Porque nós somos 70% água, se a gente pensar em relação às nossas células, em relação à nossa própria sobrevivência, caramba, engasguei aqui, nossa própria sobrevivência. Então você percebe o quê? Que se não tiver água, não tem vida. Então tem pessoas, por exemplo, que nesse exato momento, ou mesmo ao longo da história da humanidade, naquilo que nós chamamos de passado, morreram pela escassez de água. Inclusive tem experimentos científicos que datam que, por exemplo, o ser humano sem água por vários dias, né? Eu acho, se eu me falha a memória, 40 dias, né? Até se tiver os alimentos até pode conseguir água a partir daquilo, mas de 40 dias não passa, né? Então você vê que tem um limite, né? A água é de fundamental importância, tal como o planeta que nós estamos nessa realidade, do qual que eu estou falando também, chamado planeta Terra. Gaia possui o quê? 70% de água também, né? E aí distribuídos numa grande imensidão, na verdade, que nós chamamos de oceanos. A maior parte da Terra não é terra, né? Não é elemento terra, mas elemento água. Isso é fascinante se nós pensarmos em relação ao conceito da vida no universo. E cada vez mais experimentos realizados tanto por sondas, né, da NASA, ou mesmo sondas que são enviadas ao universo. A gente sabe isso até de experimentos relacionados à física quântica. A gente sabe que, na verdade, um dos os princípios principais, né, os princípios primordiais, vamos dizer assim, é o H2O, nessa grande fórmula aí da água, que faz com que nós tenhamos tanto oxigênio e hidrogênio, né, que são de fundamental importância para a vida. E de qualquer maneira, isso fortalece o quê? O entendimento daquilo que a gente pode propiciar. Além disso, a água ela é mutável. Na água ela muda, ela vibra. Inclusive a gente tem aquele vídeo, né? Eu recomendo para você depois procurar no YouTube. Talvez você já tenha assistido ou não, ou mesmo em qualquer rede social você pode achar, que é do Bruce Lee. Ele fala muito sobre o conceito da água, né? Seja como a água. É o discurso dele. Você pode achar aí. No caso, ele fala muito sobre isso, que também é algo mais moderno, mas é algo que é datado nas antigas civilizações, 40 mil a.C., e a gente sabe que eles já usavam experimentos utilizando o campo quântico, né? Eles criaram mesmo, se percebe isso nos sítios arqueológicos, algo redondo, próximo à água sempre, por isso que eles já sabiam da importância da água, para levar essa tecnologia elétrica, porque a eletricidade não foi criada no século XIX, século XX, mas já foi datada há muito mais tempo, por mais que a ciência, né, original do que a gente vê hoje não date isso, não fale isso para as pessoas. A gente sabe que a verdadeira história do que nós conhecemos como humanidade já tinha isso há muito tempo. Tanto que o Nikola Tesla já sabia disso, né? A gente sabe de várias pessoas que estudaram isso. Então esse campo quântico que era criado, né, essa forma de tecnologia, gerava eletricidade, gerava energia para as cidades, e elas conseguiam utilizar isso de uma forma melhor. Então a água sempre tem esse conceito de adaptação, de mutabilidade, do conceito de você se adaptar a qualquer situação, tá bom? E aí quando a gente pensa em astrologia científica, a gente pega o quê?
até datando o que eu estou falando para você, as antigas civilizações elas sempre utilizavam a água como fonte de vida. Tanto porque você tem animais que você pode consumir, né? Então você tem peixe, você tem, né, por exemplo, vamos falar, uma fonte de vida em relação a animal que você pode comer. Né? Além disso, você tem as navegações, então você pode ir para oceanos, para continentes. Além disso, você tem um princípio também que a gente vê tanto em máquinas antigas, revolucionárias, vamos falar, datadas em arqueologia também, como também grandes cientistas que estudam essa parte tanto do Antigo Egito, da Suméria, da Mesopotâmia, dos antigos Anunnakis, vamos dizer assim, que são como se fossem os nossos pais, né? Se a gente pensar, muito estudado pelo Anton Parks. E a gente tem o que? Essa facilidade que nós temos em entender que a água, na verdade, sempre foi uma fonte na qual nós nos conectamos ao universo. Tanto que não é à toa que a gente tem, eu vou até falar daqui a pouquinho dos signos relacionados ao elemento água, que tem uma forma de entendimento em relação à nossa própria existência. Então, assim, como a água sempre fez parte da tecnologia para a sobrevivência daquela espécie, até hoje é assim. Tanto que, por exemplo, você vê várias coisas relacionadas a aquecimento global, ou mesmo a forma de poder ajudar as pessoas, vai acabar a água, né? Escassez, abundância. Você vê a lei da atração em tudo esse processo. Você vê que várias pessoas, na verdade, não entenderam ainda que isso é um jogo, né? Sempre quando dois estão brigando, um terceiro está ganhando em cima disso, né? E tem vários experimentos já, tanto de dessalinização dos oceanos há muito tempo, né? Não existe falta de água, existe falta de o quê? Como fala, tapa na cara mesmo, de falta de vergonha na cara, porque a gente sabe que o governo culto, velha ordem, nova ordem mundial, tem um interesse muito mais em relação ao lucro da escassez do que o lucro na abundância, porque não tem lucro nenhum, não precisa, né? É tudo livre, é tudo grátis. A gente tem mais água no oceano, não é possível que você não pense assim como eu, né? Em relação como a gente aqui. Então é muito importante você abrir a cabeça, entrar no mundo das infinitas possibilidades e entender que essa astrologia também que era utilizada por eles até para se guiar, vamos pensar nos oceanos, né, que foi utilizada e é utilizada até hoje, né, para a gente se guiar nos oceanos. Se não tiver algum experimento, por exemplo, tecnologia, né, em relação a radar, sonar, sempre foi utilizando as estrelas, né, através disso até as grandes navegações foram estimuladas isso através do astrolábio, que foi um dos primeiros aí instrumentos a serem utilizados pelos portugueses, espanhóis, fora a bússola, que demorou mais tempo, mas o astrolábio era mais antigo. Então quando a gente pensa isso, a gente vai nos signos, né, na astrologia. Signos de água, você que é canceriana, escorpionina, escorpionino, canceriano e pisciana. Quando a gente pensa em relação a vocês, né, então isso eu entro nesse jogo porque eu também né, faço parte desse signo de água também. Mas a gente sabe que, independente de qual é o seu signo, todos os signos fazem parte de você. Sempre guarda isso. O que acontece com os signos de água? Eles são mutáveis, são muito adaptáveis. Tanto que, se você pensar em relação ao arquétipo de câncer, é de proteção. Então, você protege contra tudo aquilo que pode levar. Né? E, além disso, o escorpião, né? O que tem? O escorpionina, né? Escorpionino. É o que? É de proteção no sentido de eu sei o que eu quero, eu me renovo da forma que eu puder, do jeito que eu quiser. Então tem muita determinação. E o pisciano da mesma maneira. O que um peixe faz na água? Faz horrores. A gente o quê? Para nadar a gente precisa o quê? Usar as nossas mãos, né? Assim, tem que ter uma coordenação motora, senão você não sai do lugar. O peixe já não, o peixe já vai. Por isso que em relação a essa adaptação é tão interessante. Isso faz também com que apareçam pontos fracos e pontos fortes, que eu vou falar aqui com vocês, mas são de extrema importância para você guardar os aspectos dos arquétipos dos três, né? Então, dos três figuras, então, tanto ar, câncer, escorpião e peixes, façam que esses três elementos, três arquétipos, sejam de muita adaptação. E quais são os pontos fracos disso? Basicamente é o quê? Ficar muito na água. Eu sempre falo isso, é que nem pensar num ciclone, é que nem pensar num tsunami. Né? Muita água faz o quê? Levar tudo. Então, o que é o principal elemento que a gente pode entender dentro até da alquimia da mente que faz com que essas situações aconteçam? As emoções. E como qualquer emoção é uma memória do passado, quando você só utiliza o elemento água, ou mesmo se você só acha que você é canceriano, escorpionino e pisciana, o que acontece na maior parte das vezes, você acha que é só emoção. Então você só utiliza a parte do sistema límbico do seu cérebro, que é o mesencéfalo. E aí você acha que, na verdade, você não é uma pessoa racional. Ou seja, você tendencia, como se fosse uma religião, um culto, uma doutrina, uma crença limitante, e você acha que a sua vida sempre vai ser daquele jeito. Então,
existe muito extremismo relacionado a isso. Tanto que tem a maleabilidade, a adaptação, só que ao mesmo tempo tem o extremismo, que você acha, tende a falar que é só aquilo. Além disso, se a gente pensar, você tem uma forma de proteger, né? Então você quer proteger tudo. Isso é um ponto forte também. Só que é um ponto fraco no sentido do que, caramba, você precisa ter novas situações. Você precisa quebrar o hábito de ser quem você é todos os dias. E se você não quebrar o seu hábito, tudo bem com a sua vida? Tudo bem. Só que você não vai chegar onde você quer chegar. E muitas vezes essa possibilidade que você dá de andar no desconhecido te permite novas conexões sinápticas, novos hormônios, novos neurotransmissores. Você começa a ter uma maior coordenação, coerência psicofisiológica entre cérebro e coração. Você começa a aumentar o seu conhecimento em relação à expansão da consciência, você começa a dominar mais essa energia eletromagnética que habita dentro de você sempre e ao mesmo tempo o quê? Você impede você de crescer, né? Então, o ponto forte de tudo isso é o contrário, lógico, se você domina, se você tem adaptação, se você entende que as emoções refletem quem você é em essência, mas você não é apenas emoção, mas você também é razão, você consegue gerenciar melhor essa energia de água. Você pode não ser de câncer, pode não ser de escorpião e pode não ser de peixes. Mas você tem esse elemento água dentro de você. O elemento água é um elemento alquímico, entendeu? Em excesso é ruim, em pouca dose é ruim. Né? Então, pouca água, o quê? O seu corpo não vai sentir bem. Muita água, o que você começa o quê? É aquela coisa que nem se você beber muita água, começar a correr, fazer alguma prática esportiva, vai te, né? Você sente que tá blô, 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 né? O estômago. Então, assim, você tem que o quê? Ter essa homeostase, que é o conceito da biologia relacionado ao equilíbrio. Quanto mais você dominar isso, quanto mais você ser esse alquimista em relação a esses elementais, mais isso vai te ajudar. Então aqui, no caso, é uma forma de poder fazer com que você compreenda. O elemento água é vida? Sim. Ele é mais importante que todos? Não, todos são de extrema importância. Mas ele pode te ajudar muito a você ter essa adaptação, essa forma diferente de ver a vida e principalmente dessa forma, às vezes, até mais espiritual, no sentido de respiração e energia, a você chegar onde você quer chegar. Talvez é o elemento água que está faltando na sua vida, porque você é tão, às vezes, terra, fogo ou ar, e aí, no caso, você não quer mudar, que aí a água, ela vai. Né? Como um riacho, uma cachoeira, vai. Não tem questionamento, dúvida. Vai, porque tem que ir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Acesse nossos sites, alquimiadamente.com e também diegomangabeira.com.br. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais podcasts aqui da Alquimia da Mente. Um abraço para você, ótimo dia, até logo, tchau, tchau.